Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o irmão Diogo. Estou aqui, quero deixar uma mensagem aqui para os irmãos, né? Se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12 e o versículo de número 5. Mas antes de eu trazer essa mensagem para você, quero pedir uma colaboração sua, que é primeiramente se inscrever no nosso canal, nos ajudar a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a qual Ele nos deixou, né? E de por todo mundo anunciar o Evangelho a toda criatura, né? Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu joinha e nos ajude a levar o Evangelho de Cristo, amém? Está aqui no livro de Atos, capítulo 12 e o versículo de número 5, que diz assim, ó: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E desde já eu quero dar um tema para essa mensagem aqui: o poder da oração. Diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra aqui, bem conhecida de todos os irmãos, que fala a respeito de Pedro. O escritor que escreveu é um homem chamado Lucas. Lucas, que é o médico amado de Paulo, um dos missionários da Bíblia Sagrada. Lucas, ele trouxe detalhes importantíssimos a respeito dos atos que aconteceram na vida dos apóstolos após a descida do Espírito Santo, a primícia da igreja, quando eles começam a anunciar o Evangelho de Cristo. E quando eles começam a anunciar o Evangelho, nós vemos aqui do capítulo 4 ao capítulo 12, vemos aqui 5 perseguições em que, quando os apóstolos de Jesus Cristo começam a anunciar o Evangelho, o povo tenta de toda forma parar o Evangelho de Cristo. O povo tenta de todas as formas acabar com a primícia da igreja quando eles estavam começando ainda. Capítulo 3, nós vamos ver um milagre que aconteceu no templo chamado Formosa, em que Pedro, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pôs aquele homem de pé, quando ele disse que não tinha nem ouro nem prata, mas o que ele tinha, isto ele estava dando para aquele homem. E ele disse: levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Quando olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, após esse acontecimento, a história percorreu todo, causou tumulto. E o povo ficou agora espantado. E eles queriam de qualquer forma parar a igreja de Cristo. A primeira perseguição se encontra no capítulo 4. A segunda perseguição, ainda no capítulo 4, se encontra no versículo 17. E nós vemos aqui a terceira perseguição, ainda no capítulo 5. E depois a do capítulo de número 6, que é com Estevão. A Bíblia diz que por causa da palavra de Deus, Estevão é apedrejado e morto. Vemos agora a quarta perseguição, que ainda se encontra no capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos. Um jovem chamado Saulo, a Bíblia diz que ele tem autoridades agora para entrar nas cidades, e quem ele visse anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, ele tinha autoridade para matar, para espancar, até mesmo jogar eles dentro da prisão. O que me chama a atenção, meu irmão, é diante de tanta dificuldade, é que a Bíblia diz, enquanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja de Cristo crescia. O que nós aprendemos uma coisa com isso, é que ninguém cresce só porque sabe louvar. Ninguém cresce só porque sabe pregar em cima de uma tribuna. A igreja de Cristo, ela só cresce quando está debaixo da calúnia, debaixo da perseguição de Deus. Agora olhamos aqui, perante essa situação, vemos aqui o que a oração ela tem o poder de fazer. A quinta perseguição é a do capítulo de número 12. Olhamos aqui que Herodes, ainda no tempo de Herodes, Herodes decide matar todos os discípulos apóstolos de Jesus Cristo. E quando este homem decide matar todos eles, a Bíblia diz que ele matou Tiago, irmão do Senhor. E alguns dos judeus achou isso bom, isso foi bonito aos olhos dele.
A Bíblia Sagrada vai dizer que Herodes, vendo que isso agradaram os judeus e acalmava a fúria dos judeus, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele agora pega Pedro e joga dentro da prisão. Só não matou Pedro naquele dia, porque era o dia de Páscoa, era dia dos pães asmos. Porém, a Bíblia diz que quando passasse aquele tempo, Pedro estava com data, horário e momento para morrer. Pedro agora está sob guarda e jogado dentro da prisão. Mas o que me chama a atenção é que enquanto Pedro está preso, a Bíblia vai dizer que Maria reúne um grupo de cristãos dentro da tua casa e vai buscar a presença do Senhor. Eles vão orar perante o seu Deus para que Jesus Cristo tivesse misericórdia daquele homem e entrasse lá dentro da prisão e o livrasse. A Bíblia diz no capítulo 12, versículo de número 5, enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que me chama a atenção, irmão, é que Tiago, mesmo antes de morrer, ele escreve na sua carta dizendo que nós devemos orar uns pelos outros, porque a oração feita por um justo, ela pode muito ter os seus efeitos. Quando eu olho aqui dentro da Bíblia Sagrada, eu imagino a oração da igreja, dentro da casa de Maria, subindo até o trono do céu. Deus olhando para o anjo que está adorando a ele, dizendo, desça lá e livre Pedro da prisão, porque a oração da igreja já chegou até o trono. E a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro está preso, a igreja orava e o anjo entrou dentro da cadeia para libertar Pedro. A Bíblia diz que Pedro não sabia se era verdade, se o que estava acontecendo naquele momento, porque o anjo desceu lá dentro da prisão e disse, olha, levanta e segue-me. Sabe o que me chama a atenção, irmão, com essa dentro dessa palavra, a revelação que o Senhor nos traz nos dias de hoje, é que a tua oração, ela vai ter resposta. É que a tua oração, ela pode muito ter seus efeitos. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Enquanto você ora dentro da tua casa, o Senhor, ele tem o poder de mandar o anjo e libertar essas vidas que estão no mundo de Satanás, está no mundo das drogas, estão presos nas algemas de Satanás, porque quando o anjo entrou dentro da prisão, logo as algemas que segurava a mão de Pedro, ela teve que cair por terra. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui, essa noite para você? Que a tua oração vai ter resposta. Enquanto você ora, buscando a presença do Senhor, o Senhor pode enviar o anjo dentro da prisão e libertar aquele teu ente querido. Ele pode fazer a obra, basta tão somente crer. Mas quando olhamos aqui dentro da Bíblia, se formos analisar o texto sagrado, nós vemos aqui que quando Pedro sai da prisão, abre uma porta e ele passa pelas grades, a Bíblia diz que ele vai diretamente para dentro da casa de Maria. E quando ele chega lá, ele bateu na porta. E enquanto isso, a igreja está orando. Uma menina chamada Rode, ela ouve a voz de Pedro, mas ela não abre a porta, ela logo corre para dentro da casa e anuncia para os irmãos que estão orando que Pedro estava batendo. Algumas pessoas que estavam ali disseram, olha, essa menina está fora de si, não é possível, porque Pedro estava preso. Repare, que ao mesmo tempo que a igreja ora, a igreja, ela desacredita. Mas Jesus disse para um dos seus discípulos, chamado Tomé, Tomé, não seja descrente, mas seja crente. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, então eu entrarei. Repare que Pedro, quando ele chega, ele bate na porta. Alguém dentro da casa ouve a voz de Pedro e conhece que é Pedro que está do lado de fora. Só que ele não abre, ele corre e anuncia. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Abre a porta, abre essa porta e veja o milagre. Terá novidade para você antes do final do ano. O Senhor está dizendo que vai responder a tuas orações e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe e fique com essa palavra. É o poder da oração, meu irmão. Ela pode interferir em palavra de maldição. O poder da oração, ela tem poder de abrir as portas que estão fechadas. O poder da oração tem o poder, irmão, de fazer muitas coisas além do que você imagina. Se você crê, compartilhe esse vídeo e nos ajude a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, irmão, a todos.